pelo Teu Espírito Santo que nos foi dado, que habita o nosso coração, pela unidade da fé e a união de todos nós no corpo de Cristo. Te agradecemos por todos esses benefícios e nós pedimos que esta manhã seja ricamente abençoada pelo Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo, o mestre, o professor dos nossos corações, produzindo instrução e comunhão com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de abordar o tema, eu pedi ao presidente a oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouco do testemunho do que o Senhor tem realizado na Igreja Batista Regular da Pituba. Então, eu sempre gosto de começar falando que eu sou pastor de uma Igreja Batista Regular que quase fechou as portas por volta do ano de 2010. Então, essa igreja, ela foi fundada, ela começou no apartamento do pastor Ricardo, em 1975, e ela depois foi organizada em 1984. No local onde nós estamos hoje. No final, eu vou mostrar algumas fotos. Aqui está aqui, obrigado, pastor. Aqui é a foto do saudoso pastor Ricardo. Vocês podem vê-lo aí, quem conheceu, um homem de Deus. Tive o privilégio ainda de trabalhar com ele na igreja e ser vizinho dele, né? Nós éramos vizinhos de porta. Grande servo do Senhor, e ele fundou esse trabalho em 1984. Depois a igreja, ele brincava dizendo que a igreja da Pituba era como se fosse uma roda gigante. Então ela tinha uma estação em que ela estava muito bem e de repente tudo desabava e ela começava do zero. E isso foi acontecendo, a igreja chegou no auge, que os antigos gostam de chamar dos anos dourados. Ela chegou a ter mais ou menos 110 membros. Foi o melhor tempo da igreja naquela ocasião. Depois ela caiu numa sucessiva de perdas de membros. E o ponto mais baixo que ela alcançou foi quando ela convidou um pastor da Convenção Batista. Não me perguntem por que isso acontece, mas infelizmente é um fenômeno da nossa região. Algumas igrejas batistas regulares sendo pastoreadas por pastores da Batista da Convenção. Inclusive temos uma igreja agora, a igreja de Estela Maris, que está praticamente perdida, porque ela foi justamente por esse caminho. E esse pastor da convenção, ele entrou e descaracterizou completamente a igreja. Ele passou do púlpito, expulsar os fundadores dela. Então, vários irmãos antigos começaram a ir embora, indo para outras igrejas. Ele mudou completamente os estatutos da igreja, especialmente aquelas cláusulas que os irmãos sabem que tem os dispositivos que tratam a respeito do que fazer no caso de dissolução. Então, o patrimônio vai para a associação, vai não sei para onde. Ele modificou o estatuto da igreja completamente, retirou essas cláusulas. Além disso, ele descaracterizou o culto. Então, ele colocou um grupo de dança na igreja, dança litúrgica, e ele foi completamente descaracterizando. Muita gente foi indo embora. Chegou o ponto mais baixo, foi quando finalmente 12 membros, a igreja chegou ao número de 12 membros. Então, nessa época, esses 12 membros se reuniram e conversaram com um irmão que hoje ainda é diácono da nossa igreja, o irmão Paulo. Antes de falar isso, dizer que ele tentou expulsar todos os irmãos antigos e líderes importantes da igreja. Todos eles foram embora, à exceção do irmão Paulo. O irmão Paulo resolveu ficar, tomou a decisão de que não ia brigar com ele, que ia aceitar todas as ofensas que ele diria de púlpito, mas ele ia ficar na igreja, acontecesse o que acontecesse. Então, esses 12 membros se reuniram, procuraram o irmão Paulo, e o irmão Paulo redigiu uma carta para a associação estadual pedindo auxílio, e quando o pastor percebeu o desenho que estava acontecendo, escreveu uma carta e solicitou desligamento. Então, o pastor foi embora, mas a igreja estava completamente destruída. Nessa época, esses 12 irmãos que ficaram, eles sugeriram ao irmão Paulo que fechasse a igreja. Então, entregasse o patrimônio para associação, seminário, seja lá o que fosse, e eles todos iam para alguma igreja, começar do zero, porque estavam todos muito feridos e aquela coisa toda.
E o irmão Paulo disse que não, que ele ia manter a igreja aberta, ia realizar os cultos. Alguns alegaram que a igreja não teria condição financeira de se manter. Ele falou que, se necessário, ele pagaria do bolso dele, mas ele ficaria abrindo todos os domingos para ter culto. Então ele ficou à frente da igreja. Nesse tempo ele fez seminário, estudou teologia no nosso seminário lá, ficou à frente da igreja. E toda sexta-feira eles se juntavam para fazer vigília de oração na igreja para orar por um pastor. Então eles permaneceram assim por mais de um ano. E nesse processo, algumas pessoas voltaram para a igreja, algumas conversões aconteceram. E foi quando, no ano de 2011, eu estava em Salvador, fazendo uma conferência na igreja de Stella Maris, que na época era pastoreada pelo pastor Adil. Então, num domingo de manhã, eu estava com a agenda livre, eu não ia pregar naquele domingo de manhã. E o pregador que estava marcado para ir na igreja da Pituba, por alguma razão não podia, e criou aquela aflição. E por causa disso eu acabei indo para a igreja da Pituba para cobrir esse vácuo. Então fui lá, preguei uma mensagem. Quando terminou, eles perguntaram se eu podia pregar outra mensagem. Eu preguei outra mensagem. E quando terminou a reunião, eles me convidaram para conversar e falaram: olha, pastor, a gente vem um ano orando, pedindo que o senhor nos mande um pastor. E nós já ouvimos muitos pastores que vieram aqui, mas nunca houve unanimidade. Você é a primeira pessoa que vem aqui e nem é convidado da igreja, mas é uma pessoa que a igreja teve unanimidade e todo mundo está dizendo que o senhor vai ser o nosso pastor. Para resumir a conversa, né, daquele domingo que eu fui para pregar, eu saí com um convite. Então eu voltei para Juazeiro do Norte. Nessa época eu morava em Juazeiro do Norte. E nós já começamos a nos organizar. Assumimos a igreja em 20 de janeiro de 2012. Para vocês terem uma ideia, eu estive em Salvador dia 20 de novembro de 2011. Então, em janeiro, eu já estava em Salvador com a minha mudança. Foi um processo rapidíssimo, que eu sei que não é o comum. Então, nós começamos a realizar os cultos ali. Quem já foi na nossa igreja ali, ou conhece a região, sabe que é uma região classe média, com muito prédio, muitos comércios, cafés. Então, não é algo que você tem como estar abordando as pessoas na rua, entregando folheto. É muito difícil ter contato com a população. Mas nós começamos a realizar os cultos e, de repente, Deus começou a atrair pessoas que andavam na praça dizendo: olha, eu não sabia nem que aí era uma igreja. Outros dizendo: eu pensava que era uma igreja abandonada. Porque a frente da igreja, se pudesse colocar, pastor, outra foto essa frente aí. Aí ela tá até bonitinha, irmãos, né? Mas quando eu cheguei, ela já estava um pouco. Essa frente da igreja, ela estava muito depedrada. E também, assim, o comércio da região evoluiu muito. Então, aquelas frentes muito bonitas, feitas por arquitetos, o nosso negócio recuado. Então, a nossa igreja ficava toda escondida diante desses tantos locais bonitos que tem ao redor. Então, Deus começou a trazer algumas pessoas. Deus começou a trazer algumas pessoas. E naquele ano, nós terminamos o ano de 2012, eu batizei 17 pessoas aquele ano. Para a igreja foi uma experiência maravilhosa, porque já fazia muitos anos que eles não viam um batismo acontecer. Então tivemos batismo. Nós terminamos aquele ano com quase 50 membros. Então isso deu uma reacendida na esperança dos irmãos. Uma coisa que eu descobri, que eu soube o ano passado, eles me esconderam isso todos esses anos, é que quando eles me convidaram, eles me ofereceram um sustento que era muito abaixo daquilo que a igreja tinha condição de me oferecer. E era um sustento, inclusive, abaixo do que eu recebia no Ceará. Mas o que eles me ofereceram era tudo o que eles podiam oferecer. E eles fizeram um pacto entre os membros da igreja, que se acontecesse de chegar em algum mês que a igreja não conseguisse arrecadar o valor necessário para pagar o meu sustento, alguns irmãos tinham se comprometido a tirar do próprio bolso e inteirar o valor na igreja para que nós tivéssemos sustento, né? Eu só soube disso o ano passado, que eles me contaram essa história, mas nunca precisou, pela graça do Senhor. Então Deus começou a trazer pessoas. Quando chega ali por volta do ano 2016, um dos irmãos da igreja começa a
me chamar a atenção para o fato que a gente devia gravar os sermões da igreja e colocar no YouTube. Eu resisti, evidentemente, falei para ele que eu era muito tímido, e na internet já tinha Nicodemos, tinha Hernandes Dias Lopes, Marcos Granconato, o que eu ia fazer no meio desses leões? Mas mesmo assim, uma irmã da nossa igreja havia se mudado para a Alemanha, vivia pedindo para gravar pelo menos o áudio da pregação para ela. E esse irmão comprou uma câmera e colocou na igreja, e começamos então a gravar apenas os sermões. E naquele ano, irmãos, começaram a aparecer as primeiras pessoas na igreja, fruto dessas postagens no YouTube. As postagens nem tinham muitas visualizações. Os sermões que tinham mais visualizações tinham 200, 300 views. Mas parece que as pessoas que ouviam eram as pessoas que precisavam, porque elas chegavam, olha, eu não sabia que em Salvador tinha uma igreja batista, conservadora, né? Eles lá usam uma forma diferente de se referir à nossa igreja, eles chamam, eu não sabia que em Salvador tinha uma regular, lá é a regular, eles chamam a regular, né? Eles falam a regular porque a Convenção Batista é massificada, né? Só em Salvador são mais de 130 igrejas da convenção. Então não sabia que tinha uma regular aqui, e essas pessoas começaram a voltar, começaram a chegar, e Deus, naquele ano, se não falha a memória, que em 2016 nós recebemos 40 pessoas na membresia da igreja, só dessas pessoas que estavam vindo por causa dos sermões. Elas já chegavam na igreja dizendo, olha, eu já conheço a igreja, já ouvi os sermões, já sei como é a linha, já estudei a história dos batistas regulares na internet, então é essa igreja que eu quero ficar. Então, essa movimentação começou a acontecer. Quando chegamos no ano de 2019, nós já estávamos com aproximadamente 120 membros. E nosso prédio já não cabia mais. Então, nós tivemos um domingo que foi trágico, quebrou o ar-condicionado, a igreja estava lotada, a gente passou mal, foi terrível. Uma cantata de Natal foi a pior da minha vida. E aí tomamos a decisão de que deveríamos fazer alguma coisa, e o plano era construir um mezanino. Então nós passamos, irmãos, o ano de 2019 todo, vocês sabem como é juntar dinheiro em igreja com orçamento apertado. Então aquela dificuldade, vamos lá e corta daqui, corta dali, corta de acolá. Quando nós chegamos no final de 2019, nós tínhamos 75 mil reais para construir o nosso mezanino, que era justamente o valor. O valor ele tinha sido orçado mais ou menos em 70 mil. E aí, início de 2020, eu fiz a assembleia na igreja aprovando a construção. Quando nós começamos a construção numa segunda-feira. Na terça-feira, decreto de lockdown. E aí, preços de materiais de construção dispararam, e a igreja teve que fechar as portas, principalmente a nossa igreja, que fica num local muito visado. Então, tivemos que fechar, e imediatamente a gente foi empurrado para fazer transmissão ao vivo, porque a gente só gravava os sermões. Agora teríamos que fazer transmissão ao vivo. Então, começamos a fazer. Nosso equipamento era um equipamento antigo, analógico. Mais ou menos um mês depois que a gente estava fazendo esse trabalho, num domingo, todo o nosso equipamento queimou. Desde a mesa de som até o computador, microfone. Eu falei, meu Deus, só pode ser uma coisa do diabo. Eles fecham a igreja, agora estão destruindo nosso equipamento. Não pode ser uma coisa dessa. E nós tivemos que, do dia para a noite, comprar tudo novo para fazer transmissão ao vivo. Então, aquele computador que chamam computador de gamer, né, que é para sustentar uma transmissão, mesa de som, microfones, cabos. Nós gastamos 70 mil reais para fazer isso. 70 mil. E o dinheiro do nosso mezanino foi embora nessa. Os irmãos da igreja começaram a me ligar, pedindo para eu cancelar a construção. Falando, pastor, cancela, vai ter queda de arrecadação, o senhor vai ser o primeiro prejudicado. O senhor está com 2 meninos, eu estava com 2 filhos pequenos, né? A Carolina tinha 1 ano e meio, o Benjamin era recém-nascido. Então eu falava, pastor, o senhor vai ser o primeiro prejudicado, acaba com esse negócio de construção, deixa acabar isso. Falei, não, mas vamos fazendo aqui devagarzinho. De repente aconteceram 2 fenômenos que mudou todo esse processo. O primeiro foi um irmão, que até hoje eu não conheço ele.
Ele é um brasileiro, carioca, que mora nos Estados Unidos e tem negócios em Dubai. E ele estava assistindo um culto da nossa igreja. E eu, quando era na hora dos avisos, eu mandava filmar a construção para os irmãos verem lá os buracos, mandava o menino pular dentro do buraco para eles verem o tamanho do buraco que estava sendo cavado. Isso virou até uma brincadeira na igreja na época. E esse irmão ligou para a nossa, entrou em contato, na verdade, com a nossa tesoureira e disse que queria fazer uma oferta para a construção. E ele fez uma oferta de $70.000. Então, quando eu vi $70.000 caindo na conta da igreja, deu aproximadamente R$ 350.000. Então, quando eu vi aquele valor caindo na nossa conta, eu falei, não, agora nós não vamos fazer mezanino, nós vamos derrubar essa igreja toda e nós vamos fazer desde a hidráulica, a fundação, até o teto, nós vamos fazer tudo. E começamos a fazer isso. E, ao mesmo tempo, apareceu um outro grupo que eu até hoje gosto de chamar de uma pequena igreja na internet. Eram pessoas que começaram a assistir às transmissões da igreja e ele já entrava em contato com a tesouraria dizendo, olha, eu já escolhi essa igreja como sendo minha igreja. Eu já escolhi essa igreja, só estou esperando vocês voltarem a abrir, depois que abrir eu vou me tornar membro daí, então eu já quero entregar o meu dízimo. Então essas pessoas começaram a entregar o dízimo na igreja e as entradas da igreja nessa época duplicaram. Né? A gente estava alcançando quase 70.000 de entrada nessa época. Então, esse valor todo que excedente, né, a gente começou também a colocar na reforma e fomos fazendo o trabalho. E a gente, irmãos, quando está numa situação dessa, a gente fica alternando entre momentos de muita confiança e ocasiões de falta de fé. Então, você fica naquele misto, né? Então, tinha um dia que eu achava, não, aqui nós vamos agora, Deus vai dar graça, vamos conseguir. Mas tinha domingo, teve um domingo especial, até eu tirei uma foto disso. Terminou o culto da noite, a turma toda foi embora, eu fiquei sozinho lá na minha sala, e aí eu entrei dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, só tinha as 4 paredes. Não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada, tudo quebrado, as paredes arrebentadas. E eu, do meio da igreja, olhava para o céu, via a lua, e eu dizia, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu derrubei essa igreja toda, e agora? Vou ficar conhecido como sendo pastor que não só acabou com a membresia, ele acabou com o prédio da igreja. Então, aquela época também de pandemia, todo mundo isolado dentro de casa, foi um tempo muito difícil. Mas Deus foi nos dando a graça, nós chegamos no final de 2020, reinauguramos a igreja. Eu acho que o pastor tem umas fotos aí, pastor, pode colocar? Umas fotos para os irmãos verem, aqui já é a igreja nova, não renovada, nova, pode passar. Então aí é como é que a gente está hoje, pode passar. Aí é o tanque de batismo antigo, que ficava dentro da própria igreja, pode passar. Aí ela já fica no primeiro andar, pode seguir. Aí não sei se dá para os irmãos verem, né? Tá um pouco claro a imagem, né? Mas aqui embaixo tem a parte mesmo onde tem a maioria da igreja, e em cima acho que dá para os irmãos verem um pouco do mezanino, como é que ficou. Essa foto aí, acho que essa foto está melhor. Dá para os irmãos verem mais ou menos como é que está a igreja. Então nós chegamos no final de 2020, foi quando eu conheci aqueles 100 irmãos que já estavam acompanhando a igreja. Nós passamos o ano de 21 inteiro fazendo discipulado com eles. A maioria ex-neopentecostais. Eu diria para os irmãos que a nossa igreja, 95% dela é composta de ex-neopentecostais. Nós temos 4 ex-pastores, um deles da Universal. Todos que foram para a igreja, se arrependeram de ser pastor, chegaram lá na igreja, pediram para ser ovelha, começar do zero, não querem nem ser chamados de pastores, aliás, não querem nem ser lembrados que um dia eles foram pastores. Então nós temos mais de 95% da nossa membresia compostas desses irmãos. Irmãos dóceis, que amam a palavra, se adaptaram muito bem à realidade da igreja, ao nosso sistema, e eles têm sido uma bênção. Quando nós terminamos a reforma e reinauguramos a igreja, o nosso
mezanino já estava desatualizado para a quantidade de pessoas que chegou durante a pandemia. Então, e esse número veio crescendo. Hoje nós estamos mais ou menos nessa realidade de que nós temos 347 igreja. Então nós não fizemos campanha em nenhum momento. Não sou contra campanha, mas sempre acho que campanha tem um fôlego e normalmente quando passa esse fôlego a igreja fica meio cansada. Nós não fizemos nenhum tipo de campanha, foi dos próprios recursos da igreja. Então nós fizemos a reforma fizemos a reforma e ampliação do prédio. O departamento infantil ficou muito bonito, com salas para crianças, banheiros para crianças, todo decorado, ficou um trabalho maravilhoso, né? E eu estou falando tudo isso para os irmãos por duas razões. A primeira é honrar o nome do nosso Deus, ele é o autor de todas essas coisas. E segundo, irmãos, dá para vocês uma palavra de ânimo, de esperança, especialmente vocês que estão prestes a se meter com construção ou estão nesse processo, para sempre ter o coração aberto a respeito das coisas maravilhosas que Deus pode fazer, que muitas vezes superam toda a nossa lógica humana. Amém. Pois bem, agora sim eu vou falar, né? Agora eu vou pregar, tá bom? Irmãos, o nosso tema essa manhã é ideologia de gênero. Então eu quero começar com uma definição. Por favor, pastor, coloque aí a definição de ideologia de gênero. Então, a definição é essa: é uma proposta de pensamento que vê a sexualidade humana como uma construção social e não como biológica. Então, em simples palavras, é isso aí. Sexualidade é uma construção. Então, eles fazem uma diferença entre sexo e gênero. Sexo é aquilo que você é por nascimento. Gênero é o que se constrói ao longo da vida. Então, você pode nascer com um sexo masculino, mas ao longo da vida você se descobrir homossexual, travesti, bissexual, pansexual. Então, a pessoa, no final das contas, ela é definida por aquilo que ela sente. Por isso que eles falam de identidade de gênero, porque é o gênero que define a sua identidade. E essa identidade é flexível. Você pode se sentir uma época uma coisa, outra época você pode se sentir outra coisa. Alguns falam de 32 possibilidades de gêneros diferentes. Outros falam até de 700 possibilidades de gênero. Então é tudo muito fluido e você acaba escolhendo aquilo que você quer ser, e o que você é quem lhe define. Então, se uma pessoa pode dizer eu sou homossexual, de repente daqui a 6 meses diz não, agora eu sou pansexual, agora eu sou assexuado. Então você pode ser o que você quiser, e o que você se sente é o que lhe define. Só para dar um passo atrás para os irmãos, nós temos, pode seguir, nós temos aí os primeiros elementos a respeito do feminismo que vai dar origem à ideologia de gênero,
remontam à época do Renascimento. Desde a época do Renascimento, eu cito essas 3 obras aqui, irmãos. Todas essas obras, elas reclamavam o direito das mulheres receberem educação como os homens recebiam. Então, desde a época do Renascimento, já havia uma proposta de pensamento que buscava reavaliar o papel da mulher na sociedade. A gente segue para as revoluções liberais. Não falo revoluções liberais do século XVIII, estou falando de Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Industrial e a própria Revolução Americana. Nessa época, houve muito apelo pela igualdade natural e pela liberdade individual. Lembra que boa parte dessas revoluções, elas já são de inspiração iluministas. Então, elas já não têm um cunho cristão tão forte. Então, nessa época, já começava a se falar de uma igualdade natural. Mas essas revoluções, elas fizeram muito pelas mulheres. Elas fizeram muito mais do que o comunismo e o socialismo fizeram. Essas revoluções, elas trouxeram participação política, acesso à educação. Então, vários pensadores iluministas passaram a defender essa ideia de que a mulher ela tinha sim o direito de estudar, de deixar de ser tratada como se fosse imbecil. Então, basicamente, o que se queriam eram esses elementos que nós colocamos aí, né? Eles queriam participação política, cidadania, independência econômica e educação. Uma coisa interessante sobre isso é que Rousseau, que na faculdade é lido como se fosse um deus, né? O Rousseau é o grande pai do marxismo. Ele escreveu um panfleto chamado Projeto de Lei que Proíbe as Mulheres a Aprender a Ler. Uma coisa interessante, né? Que o pai do marxismo ele era contra a Revolução Feminina. Todas essas conquistas, elas se consolidaram mais ou menos antes do final da Segunda Guerra Mundial. Então, as revoluções liberais já haviam projetado a mulher para uma posição bem diferente da era medieval. Só uma colocação que eu achei muito interessante, que eu brinco chamando que é a profecia de Ludwig von Mises. Esse homem, ele é o pai da chamada escola austríaca de economia, né? Você já deve ter ouvido falar. Se você quiser combater o marxismo pelo viés econômico, ele é leitura obrigatória. Então, uma coisa interessante que ele falou sobre o movimento feminista, aqui a gente está falando mais ou menos da década de 20, tá? Em 1922 ele escreveu essa obra. Veja o que ele diz, ele fala assim: enquanto o movimento feminista se limite a buscar igualar os direitos jurídicos de mulheres e homens, dar segurança quanto às possibilidades legais e econômicas de desenvolver suas faculdades e de manifestá-las mediante atos que correspondam a seus gostos, desejos e toda situação financeira, serão somente um ramo do grande movimento liberal que encarna a ideia de uma revolução livre e tranquila. Se, ao ir além dessas reivindicações, o movimento feminista crê que deve combater instituições da vida social com esperança de remover, por este meio, certas limitações que a natureza impôs ao destino humano, então já é filho espiritual do socialismo. Porque é característica própria do socialismo buscar nas instituições sociais as raízes das condições dadas pela natureza e, portanto, independente da ação do homem e pretender ao reformá-las, reformar a natureza da mesma. É muito interessante essa observação dele, que a gente está falando em 1920. Então, em 1920, ele já estava dizendo o seguinte: ó, se o movimento feminista está atrás de educação, de melhores salários, de participação na vida política, das mulheres terem um papel social um pouco mais robusto, então esse movimento feminista faz parte da nossa escola, faz parte do movimento liberal. Mas se esse movimento se mesclar com o marxismo e começar a querer reformular a natureza humana, isto é, querer que a mulher se comporte como homem, tenha o papel social de um homem, aí já não é mais uma revolução liberal, ela já se tornou parte do movimento marxista. É muito interessante, irmãos, porque ele já havia sinais de reformulação desse movimento, e é esse justamente o próximo passo que eu queria mostrar para vocês, que esse movimento feminista de primeira geração, que é fruto das revoluções liberais, ele se funde com o marxismo. Aliás, irmãos, isso aconteceu com todos os movimentos emancipatórios do século XX. Se você pegar
A primeira geração do movimento negro, a primeira geração do movimento negro era um movimento liberal. Era um movimento que queria que os negros fossem tratados como brancos. Mas a partir do momento que ele se funde com o marxismo, ele deixa de ser um movimento de liberal e ele se torna um movimento em prol da supremacia dos negros sobre os brancos. Então, todos esses bons movimentos liberais, de alguma maneira, eles foram picados pelo veneno mortal do marxismo e acabaram se transformando no que nós temos hoje. Então, eu queria mostrar para vocês, pode seguir, pastor, por favor. É o outro mesmo, desculpe. É o anterior. Obrigado. Eu não sei se os irmãos conseguem ver, isso aqui é um livro. A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado. Esse livro foi escrito por Engels. E aqui ele estabelece mais ou menos como é que ele via a questão da família, da propriedade privada e da posição da mulher e do homem. Nesse livro, ele diz o seguinte, que nas sociedades antigas, todos pertenciam a todos. Não havia esse negócio de exclusividade de relacionamento, pai, mulher e filhos. Isso não existia. Todo mundo se relacionava entre si. Os homens dormiam com todas as mulheres dormiam com todos os homens. O resultado é que nasciam as crianças, segundo ele. Isso ele não apresentou nenhuma evidência arqueológica, nenhuma evidência histórica. Isso aí era uma coisa da cabeça dele, viu, irmãos? Isso aí é a explicação que ele dava para como é que as sociedades antigas se organizavam, tá? Ele nunca apresentou um documento, um achado, uma argumentação histórica, nem um achado arqueológico. Mas ele dizia isso, que os filhos que nasciam dessa organização, eles não sabiam quem eram os pais. Não sabiam quem eram os pais. A mãe tinha dormido com toda a tribo. Então, quem era o pai? Ninguém sabia. O pai, em certo sentido, era a própria tribo. Então, toda a tribo assumia aquela criança como sendo pertencente a ela. E a educação daquela criança, por conseguinte, pertencia à tribo. Então, ela não tinha pai, mãe que cercava ela dentro de um círculo familiar para educá-la. Então, quando o homem começou a demarcar terras por causa da agricultura, e aqui é o que ele chama de origem da propriedade privada, foi a partir do momento que o homem cercou a terra e disse, isso aqui é minha, eu vou plantar, e aí ele começou a produzir excedente do seu trabalho e começou a querer deixar isso para os seus descendentes. Então, nessa época, ele resolveu adquirir para si uma mulher, ele tomou filhos para si, e aí há o surgimento da propriedade privada. E ele argumenta no restante do livro que isso é a razão, obrigado, pastor, do surgimento de todo tipo de injustiça na sociedade, entendeu? Toda a sociedade. Ele diz que isso é praticamente o nascimento do capitalismo. Então, tudo isso aconteceu por causa da propriedade privada, porque o homem tomou uma propriedade para si, tomou mulher, gerou filhos e ele produz riqueza para deixar para sua família. E isso gerou todo tipo de injustiça, a dominação dos fracos sobre os fortes e etc. Então, para ele, o problema era o casamento, a família e a propriedade privada. E ele dizia que, inclusive, o casamento enfraqueceu a mulher, porque nessas sociedades antigas, a mulher tinha um papel proeminente, porque era ela que carregava a criança. O pai não valia nada, porque ninguém sabia quem era o pai. Então, essas mulheres eram mulheres importantes, eram mulheres empoderadas. Então, ele dizia que para resolver o problema social, tinha que se acabar com a propriedade privada, tinha que se acabar com a família tradicional e com a criação de filhos por um casal. Então, o Engels escreveu isso e a ideologia de gênero e o marxismo cultural se apropriaram desse tipo de pensamento. E eles vão levar isso mais para frente para justificar, inclusive, o incesto e a pedofilia, que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu não sei se vocês percebem, irmãos, mas a argumentação de Engels é muito religiosa. Nós temos a criação é o quê? É o que ele chama de comunismo primitivo. Quando todo mundo era de todo mundo, não tinha posse, tudo era socializado. Aí vem a queda. A queda é a propriedade privada e o casamento, e a família. E a redenção é a revolução para abolir propriedade privada, acabar com o casamento e voltar para aquele estado primitivo. Então, o feminismo se apropria de tudo isso e vai dar origem depois à ideologia de gênero, tá? Pode seguir?
Nós temos a Revolução Russa, foi o primeiro experimento dessa ideologia, dessa socialização. Então, eles apareceram com a ideia de que eles iriam libertar as mulheres das obrigações domésticas, que haveria restaurantes públicos, lavanderias públicas, pessoas para limpar sua casa, que o Estado iria criar seus filhos desde o jardim da infância até a faculdade. E a grande ironia, irmãos, é que todas essas promessas que a Revolução Russa fez, na realidade, quem realizou foi o capitalismo. Foi o capitalismo que criou máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, deu oportunidades para as mulheres trabalharem fora, colocou os homens para participar de atividades domésticas, que era uma coisa impensável no passado. Mas, na verdade, a Revolução Russa fez essas promessas, mas o que foi que eles entregaram? Primeiro, eles entregaram um estado de completa promiscuidade. Eles pregavam que o amor é simplesmente fisiológico, que a atividade sexual é apenas para necessidade física. Então, eles decretaram a socialização das mulheres. A partir de 18 anos, elas eram propriedade do Estado. Se até os 18 anos elas não se casassem, elas tinham que se inscrever num centro de amor livre para ali poder ser escolhida por algum homem. Então, os homens escolhiam essas mulheres, mesmo sem o consentimento delas. Nessa época, havia marchas para nudez, cabines públicas para sexo. Se uma jovem se negasse a ter relações sexuais com outro jovem, ela era vista com desconfiança, ela era chamada de burguesa. Nessa época, houve legalização do aborto. Cerca de 80% das mulheres da Rússia praticavam aborto. Muitos diziam que o aborto era o primeiro método contraceptivo. Há histórico de mulheres que fizeram 20 abortos ao longo da vida. As mulheres estavam com uma situação em que o útero delas era tão frágil que elas abortavam crianças, davam luz à criança enquanto estavam caminhando na rua. Há muitos relatos de estupro, de violência e principalmente de prostituição. O Marx dizia que numa sociedade socialista, a prostituição iria se acabar. Mas foi justamente na Rússia comunista que haviam as chamadas marxistas. As marxistas eram as prostitutas comunistas. Então, eles tomaram a propriedade privada de fato, mas a libertação das mulheres nunca aconteceu. Então, aqui nós temos uma outra etapa dessa questão do feminismo que vai dar origem à ideologia de gênero. Aí nós temos a terceira onda feminista, que essa, irmãos, é a pior de todas. Quando eu li livros da terceira onda, irmãos, eu fiquei algumas noites meio perturbado, eu fiquei algumas noites sem dormir, porque o que aquelas mulheres falam são coisas tão pervertidas. Por exemplo, de pais fazendo a iniciação sexual das próprias filhas, quando bebês. Então, na época, a minha filha, Carolina, quando eu estava lendo esses livros, a Carolina tinha mais ou menos 1 ano de idade, e eles diziam, tá, irmãos, eu peço desculpa aqui para fazer a referência, mas eles diziam que o pai deveria introduzir o dedo mínimo na sua própria filha, e se ela já tivesse uma anatomia fisiológica que fosse compatível por ser penetrada por um dedo, o próprio pai deveria começar a fazer isso na sua filha. Então, é uma coisa diabólica. E eu fui lendo essas coisas e eu passei alguns dias meio perturbado, sem dormir direito, porque são coisas terríveis. Então, tem algumas frases que eu separei dessas mulheres, por exemplo, a Firestone, Dialética do Sexo, 1970, ela disse assim: a meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente, ao contrário do primeiro movimento feminista, não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a própria diferença de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Então, o que vocês estão vendo hoje, né, acontecer na nossa cultura hoje, essa mulher já estava defendendo na década de 70. Então, não é só a mulher ter direitos iguais, mas é acabar completamente com as distinções entre homem e mulher. Tem um outro livro da Judith Butler,
Ela escreveu Questão de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Ela diz assim: o gênero é uma construção cultural. Por isso, não é nem resultado casual do sexo, nem aparente fixo como o sexo. Ela, na mesma obra, ela disse: o homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como masculino. Feminino e masculino, tanto um corpo masculino como um feminino. Então, não importa o que você tem no seu corpo, importa é o que você sente, como você se vê. Então, aquilo que você se vê é aquilo que você é. A Firestone, na Dialética do Sexo, 1970, ela propôs um programa para a implementação do feminismo. Ela diz assim: abolir a função reprodutiva das mulheres de acordo com as tecnologias de reprodução artificial e a legalização do aborto. Então, não é para as mulheres mais engravidarem, é o que ela está dizendo. Então, não precisa mais engravidar. Gera filhos em outro local, em outra placenta, e a legalizar o aborto. Conseguir independência econômica de mulheres e crianças por meio de sistema socialista. Então, o Estado pagando para as mulheres e para as crianças para destruir essa ideia de que o marido trabalha e sustenta a sua casa. Incluir mulheres e crianças em organizações que destruam distinções culturais entre homens e mulheres, adultos e crianças. É incrível isso. Então, colocar as crianças em certos programas que destroem a família. Então, vocês sabem que isso está acontecendo hoje nas escolas. Está sendo implementado hoje nas escolas. Número 4. Alcançar a liberdade de todas as mulheres e crianças para fazerem o que quiser sexualmente. E é nesse ponto aqui que ela defende a ideia de que os pais deveriam fazer a iniciação sexual dos seus próprios filhos. Então, irmãos, o grande objetivo é fazer aquilo que o Engels já tinha afirmado no princípio: destruir a família, destruir a propriedade privada para formar uma sociedade comum, uma sociedade em que tudo é socializado, inclusive a moral e essas coisas todas. Pois bem, seguindo, nessa terceira onda surgiu a ideologia queer. É um chamado movimento pós-identidade. Eles vão ainda além do que as feministas da terceira onda afirmaram. Eles simplesmente rejeitam as categorias homem, mulher, gay, lésbica. Isso começou numa universidade, na Universidade de Columbia, na Universidade de Nova York, com revistas acadêmicas. Vocês já devem ter visto pessoas assim que você olha e você não sabe, é uma mistura esquisita. Eu estava andando em São Paulo uma vez, e aí eu vi um sujeito que tinha barba grande, cabelo grande, ele usava batom e usava uma saia de mulher. Então você olhava aquilo e você dizia: o que é isso? Você não sabe. Então a roupa é de mulher, mas ao mesmo tempo tem a barba de homem e tem o batom vermelho. Então essa é a chamada ideologia do queer. Então é acabar completamente com as distinções. Então você olha para aquele ente, você não sabe se é homem ou se é mulher. Você não sabe. Eles propuseram substituir os pronomes masculinos pela palavra X ou a palavra arroba. Você já deve ter visto onde coloca meninos, coloca arroba lá, porque é justamente para dizer que não há distinção. Então, novamente, irmãos, semeando ódio, ressentimento entre homem e mulher. Pode seguir. Eles têm algumas acusações que eles normalmente têm feito. A primeira é que a sociedade ocidental não faz essa distinção entre sexo e gênero, justamente para justificar a dominação do homem sobre a mulher. Então é por isso que nós não fazemos essa distinção. Não é porque essas distinções elas são a realidade, né? Existe homem, existe mulher, qualquer pessoa que enxergue sabe dizer isso. Não, eles dizem que é por causa de opressão. Segundo lugar, é que a igreja cristã é a responsável pelo machismo e por todas as formas de preconceito, por impor um modelo de família fundamentado na Bíblia. Então, para eles, o cristianismo é o grande inimigo. Nesse sentido, eles estão corretos mesmo, porque o cristianismo, de fato, se constitui como uma barreira que tem impedido eles de fazer com que a sociedade toda seja tomada por esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma família na nossa igreja, uma família muito querida,
E um irmão da nossa igreja veio conversar comigo falando isso, que uma sobrinha dele, ela é uma menina, no entanto, ela mandou arrancar os seios e ela cresceu barba e estava tomando medicação para crescer barba e ela não queria mais ser chamada pelo seu nome original. Ela queria ser chamada por um certo nome lá que é um nome que quando você ouve, você não sabe mais se é homem ou mulher. E a família se reunia às vezes para um almoço, uma confraternização, um aniversário, e ele veio perguntar para mim como é que ele deveria tratá-la, porque toda vez que ele a chamava pelo nome dela, ela se ofendia. E isso criava sempre um ressentimento dentro da família. Às vezes o almoço da família se acabava por causa daquilo. Então, o que é que ele deveria fazer? Se ele deveria chamar ela pelo nome dela ou deveria chamá-la pelo nome de guerra? Então, essas coisas já estão chegando, né, dentro da igreja. Bom, a solução, segundo eles, em primeiro lugar, massificar por meio da mídia e da educação que gênero e sexo são distintos, usar o Estado para impor essa agenda, reforçando o conceito de identidade de gênero. Então, usa o Estado e usa a mídia, duas forças poderosíssimas para incutir na mente das pessoas a ideia de identidade de gênero. Segundo, retratar a prática sexual como questão de simples escolha e não como algo moral. O cristianismo trata que sexualidade não é apenas um anseio corpóreo, mas existem questões morais. Eles passaram a defender que a sexualidade é amoral, não é que é imoral, é amoral. Ela não tem moralidade, ela não tem certo e errado. Terceiro, desconstruir o conceito judaico de família. Então, eles normalmente criam um espantalho do que é a família. Vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas revistas que apresentam isso. Depois, rotular de preconceituoso pessoas e instituições que sustentam o modelo da família tradicional. É a tolerância libertadora que nós falamos ontem à noite, a tolerância repressiva. E, por último, ensinar às crianças todas as formas de sexualidade, incentivando-as a experimentar todas as opções de gênero antes de escolher a sua própria. Houveram várias audiências na Câmara dos Deputados discutindo essa questão. Então, alguns exemplos aí para os irmãos verem. No uso das mídias. Aí vocês têm algumas reportagens que eu coloquei. Ali atrás você tem um Criança Esperança, cheio de homossexuais, bissexuais, transexuais. Tudo isso para criar uma ideia de que eles estão ligados a essa questão das crianças, que eles estão preocupados com as crianças. Aqui, a Veja, meu filho é trans. Revista Escola, veja só, Revista Escola, que chega nas escolas para educação de professores. Vamos falar sobre ele. Vocês estão vendo quem é ele ali. É um menino que está vestido com roupa de princesa. Então, são artistas falando de identidade de gênero, artistas assumindo que mudaram o gênero, retratando a sexualidade como uma coisa natural, não moral. Então, isso, irmãos, é o que a gente está vendo. Lembra que eu falei ontem no marxismo cultural que o instrumento da revolução não seria mais os soldados com as armas na mão, seriam os midiáticos, seriam os artistas. Então, eles são colocados na luta contra isso. As novelas que retratam a família tradicional como ultrapassada, que mostra cristãos conservadores como gente preconceituosa e mostrando sempre os homossexuais e a agenda de gênero como pessoas boas, como pessoas iluminadas, como pessoas gentis. Nós temos os jornais reforçando a ideia de conceito de preconceito, elogiando quem promove essa agenda. Eu coloquei alguns exemplos de ações governamentais. Isso, irmãos, é só para vocês verem que é uma batalha que está acontecendo em diversas frentes, não é só na televisão, é em todo canto. É na televisão, é no entretenimento, é dentro da escola, são as ações governamentais. Pode passar, pastor, por favor? Essa reportagem da UOL diz assim: governo Temer reduz a zero repasses a políticas contra a homofobia.
Planalto diz investir em campanha. E aí é dito que, veja aí se tem a reportagem, não tem mais. É dito que durante o governo Lula, de 2008 a 2017, o lulopetismo, o governo desembolsou 15,1 milhões para a agenda da população LGBT. Eles dizem que isso é para combater a homofobia, mas os irmãos sabem que é muito mais do que isso, é promover essa agenda. Tá aqui, né, a reportagem. Pois bem, tem essa aí que eu tirei do site do PT. Com Lula e Dilma, direitos LGBT consultam resultados inéditos. E aí segue a reportagem com 16 medidas que esse governo tomou para a valorização dos LGBTs. Pode seguir. Tem o plano LGBT da Secretaria de Direitos LGBT da Presidência da República. Você sabia disso? Que tem uma secretaria da República ligada diretamente à presidência que trata a respeito dessas coisas? O que eles defendem? Está aí, ó. Livros didáticos defendendo a família LGBT, cota para professor LGBT, ensino de diversidade sexual para crianças de até 10 anos, bolsa de estudo LGBT, reforma agrária para a população LGBT, campanhas publicitárias de valorização da população LGBT, distribuição de material acerca do processo transexualizador do SUS. Então, o SUS agora, que já funciona muito bem, né? Você sabe que o SUS é uma bênção, cuida de todas as pessoas que estão doentes. Então, como o SUS tem muito médico sobrando, né? Tem muitos hospitais que estão vazios, eles agora resolveram proporcionar esse serviço à comunidade, fazer mudança de sexo, né? Para aquelas pessoas que não se sentem com o sexo do nascimento. Tem o Plano Nacional de Educação, que procurou incluir a ideologia de gênero na grade de ensino escolar. Então, isso não passou, graças a Deus, por causa da bancada evangélica e dos católicos. A bancada evangélica, irmãos, não vale muita coisa não, viu? Mas, de vez em quando, é que nem o relógio. Até o relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, né? Então, a bancada evangélica é mais ou menos assim. Pelo menos 2, 3 vezes eles acertam alguma coisa e aqui a gente tem que agradecer. Então, eles queriam que as escolas não tivessem mais classificação de meninos e meninas. As roupas, brinquedos e banheiros deveriam ser compartilhados, todos utilizando o mesmo espaço, as mesmas roupas, e eles falavam que essas distinções de banheiro, de brinquedos, de menino e menina, isso era uma forma de violência contra a criança. Imagina o tamanho do absurdo disso. Mais um exemplo é o Mininix. Eu não sei nem como é que pronuncia isso, mas a pretexto de incluir todos os gêneros, o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro passou a adotar nas comunicações oficiais uma grafia que elimina o OS, o AS em palavras como alunos, alunas, substituindo pela letra X, os alunix, né? Uma baita de uma tolix, né, que esse pessoal está fazendo. Próximo. O projeto de sexualização das crianças, PL 5002-2013, Jean Willis e Érica Cocai. Esse é terrível. Isso aqui é o ponto baixo mesmo do nosso governo. No artigo 5, está aí, ó, com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos, a solicitação do trâmite que se refere ao artigo 4 deverá ser efetuado através de seus representantes legais, com a expressa conformidade de vontade da criança ou adolescente, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, se a criança quer mudar de sexo, os pais precisam simplesmente conduzir a criança nesse processo, porque tem que respeitar a vontade da criança de acordo com o Estatuto. Para ficar bem claro, no parágrafo 1º, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter consentimento algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança.
Então, se a criança de 12 anos quer fazer troca de sexo e os pais não aceitam, ela pode procurar a Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai garantir que ela faça a mudança de sexo. Então, os materiais didáticos, tem alguns aí. Esse aí é o famoso kit gay. Vocês lembram do kit gay que na época da primeira campanha lá, 2017, muita gente fala que isso é mentira, né? Que isso foi invenção, mas isso é verdade. Esse material, ele foi distribuído, ele foi aprovado pelo MEC e pela Unesco, entregue em escolas do Rio de Janeiro. Tem um gibi, pode passar. Esse gibi eu recebi. Vocês estão vendo aí, ó, promovido pelo governo do estado da Bahia para as escolas públicas. Pode passar, pastor. Eu coloquei. Infelizmente não dá para vocês lerem, mas eu vou mais ou menos reproduzir as falas que tem aqui. Nessa primeira fala, que tem um adulto apontando o dedo para a criança, ele fala assim: não é fácil crescer quando todos dizem que aquilo que somos é pecado ou vergonhoso. É isso que está sendo dito. Não foi fácil ouvir meu pai dizer tantas vezes que quase tudo que eu queria, sentia ou fazia não era coisa de menino. Mas se não eram coisas de menino, eram coisas de quê? E vocês estão vendo que é uma criança. É uma criança que está ali. Não é um jovem, não é um adulto, é uma criança. Essa cena aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que tem um rapaz musculoso, e aí tem a namorada dele que está com decote, essa coisa toda. Aí a cena diz assim: enquanto todos estavam loucos pelo biquíni da namorada dele, eu não parava de olhar para ele. Então isso é uma criança. Aí tem uma outra cena que aparece o pai violento dentro de uma família, dando um tapa na cara do menino. E na outra aparece uma família, entre aspas, LGBT, protegendo a criança, e ela dizendo: aqui eu me sinto seguro. Então, novamente, irmãos, isso aqui não é para combater o ódio, vocês sabem muito bem disso. Isso aqui é para sexualizar crianças. E o governo do estado gastou mais de R$200 mil para fazer com que esse gibi chegasse nas escolas. Então, isso as crianças recebem. Pode seguir o tema incluído na prova do Enem, uma frase da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nem o destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea assume no seio da sociedade. Aqui é uma coisa interessante, irmãos, porque se cai na prova do Enem, esse tipo de assunto tem que ser debatido nos cursos de ensino médio, mesmo de escolas cristãs. Então, se uma escola cristã está preparando os alunos para fazer o Enem, e sabe-se que esse tipo de tema cai na prova, eles vão ter que fatalmente mencionar esses assuntos, eles vão ter que falar dessas coisas com os alunos. Então, é uma estratégia para fazer com que esses temas se tornem alvo da formação do ensino médio. Então, tem uma outra, esse é terrível, né? Aquenda ou Pajubá, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Isso foi da prova do Enem. E aí eles vão aí, ó, você vai em aí, Amapô, sei lá, não gosto nem de dizer essas coisas. Mas tá aí para quem quiser ler esse tipo de coisa. Então, novamente, irmãos, eu espero que vocês percebam que é uma estratégia muito bem pensada que nós estamos falando aqui. A gente está falando de uma batalha que eles assumiram em várias frentes. São várias frentes em que eles têm soldados diferentes lutando para estabelecer essa ideia, oposição à família tradicional, sexualização das crianças e rotular de preconceituoso quem se levanta contra isso. Tem algumas frases que eu coloquei aí para os irmãos darem uma olhada. É evidente que com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade de mulheres que deriva dessas relações, ou seja, a prostituição oficial e não oficial. Veja essa frase: prostituição oficial, todo mundo sabe o que é. E o que é a prostituição não oficial? É a esposa. A esposa é a prostituta não oficial. Então, enquanto tem algumas mulheres que recebem para se relacionar com homens, prostituição oficial, tem aquelas que não recebem, é a esposa. Então ele diz que numa
sociedade socialista. Isso iria acabar porque haveria aquela socialização das mulheres e as mulheres voltariam a ter um papel proeminente. Segue aí. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte, a sua literatura contra eles próprios. Vocês acham que isso já aconteceu ou não? Isso já aconteceu com certeza. Tem mais? O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não pode ser derrubado até que suas raízes sejam cortadas. Então, irmãos, não tomem os quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Aqui é uma frase que faz muito sentido dentro do universo do marxismo cultural. Pode seguir, por favor, pastor? Eu vou, irmãos, eu vou falar um pouco mais sobre revolução sexual hoje à noite. Então eu vou deixar esse diagnóstico bíblico para falar um pouco mais à noite, mas só lembrar os irmãos que a Bíblia retrata que uma sociedade que é tomada por homossexuais, que os homossexuais se tornam tão proeminentes, é o sintoma de uma sociedade que foi deixada, que foi abandonada por Deus. Estou falando isso baseado em Romanos 1, versículo 23, que diz que Deus os entregou, por causa dos pecados deles, Deus os entregou para que eles vivam em paixões infames. E aí fala das mulheres que mudaram o seu modo das relações, os homens que também começaram a correr atrás de outra carne. Então isso, irmãos, é o retrato de uma sociedade que foi entregue aos seus próprios pecados. Quando a gente olha essas coisas, nós devemos lembrar que isso já é uma manifestação da ira de Deus. Essas pessoas serem entregues às suas próprias paixões, entregando seus corpos a todo tipo de promiscuidade, só essa desumanização que esse tipo de pecado impõe já é uma manifestação do juízo de Deus, né? Às vezes, uma vez estava tendo uma passeata gay lá perto de onde a gente mora e alguém me perguntou isso: pastor, cadê Deus? Por que Deus não pune isso? Eu disse: Deus já está punindo. Eles estarem nessa condição de desumanização já é uma prova de que eles estão sendo punidos por Deus. Então eu vou falar um pouco mais disso hoje à noite. Seguindo para a nossa conclusão. Bom, é isso aí. Eu vou só mencionar isso aí. A nossa postura, irmãos, é primeiro afirmar que nós somos contra a homofobia. Então, vocês sabem que tem uma linguagem tem um jogo de linguagem com a palavra homofóbico. Um cristão, de fato, ele deve ser contra a homofobia. Homofobia é o quê? É o desrespeito, é o xingamento, é a violência física contra o homossexual. Então, um cristão que anda com o Senhor jamais vai fazer esse tipo de coisa. Mas homofobia não é dizer que pecados homossexuais, que existem pecados homossexuais. Isso não é homofobia. Então, existe o ódio contra o ente homossexual. E o povo de Deus não carrega isso. Então, nós temos que reafirmar isso. Segundo, nós temos que reconhecer os perigos da ideologia de gênero e as suas consequências. Eles não estão simplesmente defendendo uma melhora da vida de certos grupos que, segundo eles, são oprimidos. Eles estão tentando acabar com as distinções que foram estabelecidas na criação. Eles não estão tentando estabelecer uma visão laica de Estado, como eles querem dizer. Isso aqui é paganismo, não é o Estado laico. Terceiro é que eles foram além da defesa dos oprimidos. Eles estão, na verdade, subvertendo, revertendo os papéis tradicionais, mudando todas as distinções, negando a identidade biológica. Então, eles foram muito além daquilo que eles se propuseram. Nós temos também que lembrar que essa questão, esse assunto de gênero,
Não é um assunto secundário, esse assunto toca diretamente na igreja, esse assunto toca direto na nossa fé, na nossa família, e é por isso que os pastores devem estar por dentro desses temas, conhecer esses assuntos, falar a respeito desses temas dentro da igreja, orientando as famílias, porque isso toca diretamente em assunto de criação, família e igreja. Próximo ponto é essa ideia de que distinção de sexo e gênero não existe. Deus criou apenas dois sexos / gêneros, macho e fêmea. Gênero e sexo é biológico, isso não é ideológico, como muitos dizem, muito menos é, uma construção social. Um outro ponto, irmãos, é que nós temos que aperfeiçoar as nossas ferramentas pastorais para lidar com os homossexuais. O fato de nós vivermos numa sociedade que está estimulando tanto a homossexualidade, essas pessoas, de alguma maneira, elas vão acabar tendo contato com a nossa igreja. E uma das coisas que eu tenho procurado fazer é distinguir o homossexual do homossexualismo. O homossexual é o ente que tem desejos pelo mesmo sexo. O homossexualismo é uma ideologia. Isso que eu descrevi para vocês hoje aqui, isso é o homossexualismo. Ou, como alguns gostam de dizer, o gaysismo. Então, o gaysismo é uma ideologia nefasta, que tem que ser combatida, que nós temos que enfrentar com toda a força e vigor. Mas existe o ente homossexual. Esse precisa ser evangelizado, precisa ser pastoreado. Até pouco tempo eu estava com um jovem nessa circunstância na nossa igreja, homossexual, mas que verdadeiramente se converteu a Jesus Cristo. Mas ele falou para mim que as marcas que esse pecado produz são muito profundas. Falou, pastor, eu me converti, eu amo o Senhor Jesus, faz 2 anos que eu estou limpo, eu não toco em nenhum tipo de pecado, mas eu digo para o Senhor sinceramente, eu não tenho desejo por mulher. Eu não tenho nenhum tipo de inclinação afetiva por mulher. Então, há muitas pessoas nessa circunstância, e a tendência, irmãos, é que isso vai crescer. Porque a nossa sociedade está se tornando cada vez mais homoafetiva. E eu penso que nós, pastores, precisamos desenvolver tratativas bíblicas corretas para ajudar essas pessoas a viverem uma vida plena no Senhor. Pois bem, ensinar masculinidade e feminilidade bíblica aos nossos filhos, e aqui eu estenderia para os membros da igreja. Alguns anos atrás, irmãos, isso não era uma coisa muito necessária, né? Pegar a geração assim dos pastores mais experientes, mais antigos no ministério, essa era uma coisa que era natural, isso vinha de casa. Então não precisava ensinar o menino a ser homem. O menino desde cedo aprendia o que era ser homem e na igreja era apenas reforçado, muitas vezes através do exemplo dos irmãos. Hoje já não é assim. Hoje já há uma confusão. Os homens, eles estão cada vez mais fracos, cada vez mais tímidos, homens que não suportam uma repreensão. Então, às vezes, você repreende um jovem na igreja, ele passa mal. Diz, eu preciso de um psicólogo, porque o pastor me repreendeu. Então, eles não suportam. E as moças, elas estão cada vez mais empoderadas. Isso se tornou comum. E eu não sei como é que está aqui para os irmãos, mas parece que nas capitais a coisa fica pior ainda. Então, nós precisamos retomar esses temas e ensinar aquelas coisas que para a gente era óbvio em tempos atrás, mas que para a geração presente já não é mais óbvio. Não é. Então, na igreja que eu sou pastor, a gente tem uma realidade que muitos jovens vêm do interior para estudar na capital. Então, eles vão morar em república, apartamento. E a gente recebe esses jovens, irmãos, é de dar pena. Jovens tímidos, fracos, cheios de remédio, que não tem tônus masculino. E às vezes parte do trabalho pastoral é ensinar aquele rapaz a ser homem, agir como homem, falar como homem, se portar como homem, pensar como homem. Então isso está crescendo e parte disso tem a ver
com essa feminilização do masculino, tratando a masculinidade como sendo algo tóxico. Então, eles desde cedo aprendem isso dentro de casa, aprendem na escola e se tornam homens frouxos. E às vezes a igreja vai ter que agir nesse sentido. A outra coisa é que esse assunto, eu acho que é um pouco mais polêmico, mas a igreja deve se pronunciar publicamente sobre essa questão de gênero. Esse assunto, irmãos, não é um assunto apenas da igreja. Eu penso que esse é um assunto que a igreja deve funcionar como uma voz profética para o mundo. Eu falo voz profética aqui, entenda o meu sentido, tá? O profético é no sentido de proclamação. Então nós temos que proclamar isso para o mundo. Alguns dizem assim, mas nós vamos exigir dos não crentes que eles tenham um comportamento sexual como se fossem crentes. Nós temos que lembrar que o comportamento sexual, ele não faz parte necessariamente da nova vida em Cristo, ele faz parte da criação. Deus formou o homem assim. Então, o homem sem Deus, ele já tem na sua estrutura aquilo que foi criado pelo Senhor. Nós temos que proclamar isso. O João Batista, mesmo Herodes sendo um pagão, ele exigiu de Herodes e pregou contra a imoralidade que Herodes vivia no seu casamento. Então, mesmo Herodes sendo um pagão, João Batista requereu dele que ele se divorciasse da mulher e disse: você não tem o direito de estar casado com essa mulher. E Herodes era um pagão. E ele estava fazendo exigências de um casamento bíblico para um homem pagão. E ele morreu por causa disso, os irmãos sabem a história. Então, nós podemos sim nos pronunciar publicamente para o mundo pagão a respeito dos valores da Escritura. Nós temos informação bíblica suficiente, né, para sustentar esse tipo de coisa. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quero muito agradecer a atenção de todos. Teremos tempo aí para conversar mais a respeito desse assunto. Só fazer uma oração, encerrando esse momento. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de conversar com esses irmãos a respeito desse tema. Nós nos preocupamos, Senhor, em ver a situação terrível que a nossa sociedade tem cada vez mais se entregado. Mas nós confiamos no Senhor, no teu poder, e que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para fazer com que a tua igreja se torne a voz profética desse mundo sem referência, conduzindo as pessoas ao conhecimento de Deus e à salvação de Cristo. Faz isso, Pai, através de nós, de nossos ministérios, de nossas igrejas. Tudo isso para a tua glória e para o bem da nossa nação. Oramos no nome de Jesus. Amém.